Irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, que o Divino Espírito Santo te ilumine, te abençoe, te proteja, te guarde e te faça companhia. A você que já se inscreveu nesse canal, muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. A você que ainda não se inscreveu, vos convido a se inscrever nesse canal. Compartilhe essa evangelização com quem você quer evangelizar e acompanhe. Esse canal é só para evangelização da Igreja Católica. Compartilhe esses vídeos, essa evangelização com quem você quer evangelizar. Você aqui do Brasil, você que me acompanha também fora do Brasil, muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe. Que essas palavras toquem, que a palavra de Deus toque o seu coração, toque a sua vida. Que você possa viver de acordo com a fé católica. Não saia da Igreja Católica. Não saia da barca de pedra, não saia. Como foram salvos lá no dilúvio 8 pessoas. 8 pessoas que estavam naquela, né, arca de Noé, né? A barca de Noé. E os que estavam na barca de Noé foram salvos, os que estavam fora não. Assim, meu irmão, minha irmã, procure ser fiel a Jesus Cristo na Igreja Católica. Porque os que seguem verdadeiramente Jesus Cristo de acordo com a fé católica realmente têm o céu. Realmente têm o céu. Como lá no dilúvio, Noé salvou o povo pelo lenho da barca. Jesus Cristo nos salva pelo lenho da sua cruz. Pelo lenho da sua cruz. A única igreja fundada por Jesus Cristo sobre Pedro, era visível da igreja, é a Igreja Católica. É a Igreja Católica. O tema dessa pregação, meu irmão, minha irmã, dessa reflexão é: a Igreja Católica é o novo Israel. A Igreja Católica é o novo Israel, povo de Deus. Então, por que todo o zelo de Deus para com aquele povo de Israel lá no Antigo Testamento? Abraão vai nascer o filho da promessa de Abraão, que é Isaac, e Deus escolheu de Isaac para ser o seu povo, né? Isaac. Aí de Isaac vai vir Jacó, né? De Jacó vai vir lá os filhos de Jacó. E aí forma, né, o povo, né? Jacó significa o suplantador. Israel significa aquele que luta com Deus. Foi mudado o nome de Jacó, antes era Jacó, depois foi mudado para Israel, depois da luta de Jacó com aquele anjo, né? Que a Bíblia nos fala no livro do Gênesis. Então, Israel significa aquele que luta com Deus. Mas por que o zelo de Deus para com aquele povo que a gente vê no Antigo Testamento? Por quê? Porque Deus ia um dia se fazer homem na sua condição humana, saindo daquele povo. E Deus se fez homem na pessoa de Jesus, Deus Filho. Jesus, Deus Filho, na sua condição humana, é judeu, portanto, israelita. Portanto, israelita. Deus, ele se manda, ninguém manda em Deus. Deus, ele se manda, ninguém manda em Deus. Então, Deus escolheu aquele povo. Deus escolheu aquele povo, para aquele povo um dia Deus se fazer homem. Deus, divino, mas fez homem na sua condição humana, descendente daquele povo, do povo de Israel. Mas o novo povo de Israel hoje é o cristianismo, fundado pelo próprio Jesus Cristo. Está aqui no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, no capítulo 6, no versículo 7 até o 13. Eu uso sempre a tradução da Ave Maria. A Bíblia fala assim: então chamou os 12 e começou a enviá-los, dois a dois.
deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto. Como calçado, unicamente sandálias, e que não revestissem de 2 túnicas. E disse-lhes: em qualquer casa em que entrardes, ficai nela até vós retirardes dali. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, saí dali e sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ele. Eles partiram e pregaram a penitência. Expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo e muitos enfermos. Ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Palavra de nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Os 12 apóstolos. Jesus Cristo, isso está ali no capítulo 6 do Evangelho Nosso Senhor segundo São Lucas, né? Jesus Cristo que vai rezar, vai orar, né? Sobe a montanha para rezar, para orar, passam a noite toda em oração e vem, escolhem esses 12. Por que 12? Não podia ser 10, ou então ser 13, ou então ser 11, então ser 15, não, 12, 12. Na linguagem bíblica, o número 12 simboliza o número da totalidade. Quantos que eram as tribos de Israel, que ambas formavam, né, o povo de Israel? Eram 12. Eram 12. Então aqui esses 12 apóstolos que Jesus Cristo envia de 2 em 2, cada um representava uma tribo de Israel. Cada um representava uma tribo de Israel. 12 apóstolos. 12 tribos de Israel. Cada um desses apóstolos representava uma tribo de Israel. Então, aqui é muito claro, não mais o judaísmo, o antigo judaísmo, com base na lei, aquela lei que tinha de 613 a 616 mandamentos. Era enorme. Os escritores humanos da Bíblia, né, colocaram, né, na Bíblia aquilo que eles achavam mais importante, que está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, no livro do Deuteronômio, capítulo 5. Mas a lei judaica tinha de 613 a 616 mandamentos. Então, não mais o judaísmo. Não mais o judaísmo. Agora sim, o cristianismo. Esses 12 apóstolos aqui representam o novo povo de Deus. O novo povo de Deus. E entre esses 12 apóstolos aqui estava São Pedro. O Papa hoje é sempre o sucessor de São Pedro, e os bispos são os sucessores dos outros apóstolos. Então Jesus Cristo envia esses 12 apóstolos para evangelizar. Que esses 12 apóstolos simbolizam o novo povo de Deus. O novo povo de Deus que agora, qual que é a igreja que Jesus Cristo fundou? A igreja católica. A igreja católica. O novo Israel de Deus. O novo povo de Deus. Não mais com base numa lei de 613, 616 mandamentos, não. Mas com base no quê? Com base essas três bases que sustentam a fé católica, que é a Bíblia, a tradição e o magistério. Bíblia, tradição e magistério. Bíblia, Palavra de Deus, 73 livros. Tradição é a tradição dos apóstolos, é aquilo que Jesus Cristo fez e falou que não está na Bíblia. E magistério. Magistério é o Papa com os bispos cardinais lá reunidos, que, iluminados pelo Espírito Santo, interpretam a Bíblia e a tradição. A Bíblia e a tradição. E o magistério, né, que está resumido no Catecismo da Igreja Católica. Então, que sustenta a fé católica, que é uma só fé, viu? É uma só fé, mas que tem 3 pilares que sustentam a fé católica: Bíblia, tradição e magistério. Então, aqui as ordenações de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer dizer o seguinte aqui, ser desapegado. Jesus Cristo envia de 2 em 2. Por que de 2 em 2? A unidade, a união. Que não levasse coisa alguma para o caminho, senão somente um bordão, nem pão, nem mochila, nem dinheiro no cinto.
Aqui, essas exigências de Jesus para dizer o seguinte: ser desapegado. Ser desapegado. A salvação está em Jesus Cristo. Por que ficar apegados de coisas mundanas, de coisas que passam, de coisas que um dia a gente vai sair deste mundo e vai deixar tudo? Nós devemos ser apegados somente em Jesus Cristo. Amar a Deus acima de tudo, ser apegado somente em Jesus Cristo. E qual que era o assunto de pregação dos apóstolos que Jesus Cristo fala? Diz aqui o versículo 12, Marcos 6,12. Eles partiram e pregaram a penitência, ou seja, eles partiram e pregaram a conversão. Eles partiram e pregaram a conversão. Eis o principal nos dias de hoje, nessa crise que a fé católica está. Reze pela Igreja Católica, reze pelos padres, reze pelos bispos, reze pelo Papa. O padre da sua paróquia, da sua comunidade, reze por ele, mas permaneça na Igreja Católica. A Igreja passou por muitas dificuldades e está aí. Por quê? A Igreja continuará, sempre continuará, porque a Igreja é fundada por Jesus Cristo, é cuidada por Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus e é eterno. Que os verdadeiros cristãos dessa Igreja Católica vão louvar e dar glórias a Deus e continuar lá no céu, lá na vida eterna. Então os apóstolos partiram de dois em dois e o que eles faziam? Pregavam a penitência, ou seja, pregavam a conversão. Eis o principal hoje na Igreja Católica, se converter. Existem dois tipos de conversão. A primeira conversão, abandonar o pecado. Abandonar o pecado e acolher Jesus Cristo. Mas a segunda e mais importante conversão, já que eu abandonei o pecado, já que eu me optei por Jesus Cristo, não quero mais o pecado, quero Jesus Cristo, agora, amar Jesus Cristo acima de tudo. Eu e você fomos feitos para conhecer, amar e seguir Jesus Cristo. Conhecer porque só se ama aquilo que se conhece. E conhecendo, amando, com segurança você aqui. Então, eles partiram e pregavam a penitência, ou seja, a conversão. A conversão. Diz aqui o versículo 3, diz aqui que eles expeliam numerosos demônios, ungindo com óleo e muitos enfermos os curavam. O óleo aqui, esse óleo aqui era usado para remédio. Esse óleo aqui era usado para ungir os reis. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Samuel, quando vai ungir Davi rei, ele usou óleo. O óleo que era usado para ungir os reis. E esse óleo aqui era usado também como remédio. É o óleo, né, que é usado hoje na unção do batismo, né, e do crisma, né? Recebe aí o crisma. Recebe aí o crisma. Continuando aqui a palavra de Deus. Jesus Cristo que envia eles. Esse poder aqui de expelir demônios, de curar enfermos, é o poder que Jesus Cristo deu para a igreja. O poder que Jesus Cristo deu para a igreja. Esses 12 apóstolos aqui é a igreja. Lembre-se sempre que aqui nesses 12 apóstolos estava São Pedro. O Papa hoje é sucessor de Pedro. E os bispos são sucessores dos outros apóstolos. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você, Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja única, fundada por Jesus Cristo, católica, que significa universal para todos, apostólica, que tem a tradição e a fé dos apóstolos, romana, porque o Vaticano fica dentro da cidade de Roma. E o bispo, como pastor supremo da Igreja Católica, está lá. Nós somos o novo povo de Deus, o novo Israel de Deus. No versículo 7 diz, para terminar, no versículo 7 diz: E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Palavra de salvação e gravação. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então, é Jesus Cristo que deu poder aqui para os apóstolos, para a igreja, sobre o mal. Tem que estar com Jesus Cristo.
Quem está firme na fé de Pedro, na fé da Igreja Católica, e procura viver essa fé, esse será vencedor. E qual que era o assunto de pregação dos apóstolos? Conversão, penitência. E muitos milagres aconteceram. Eles expeliram numerosos demônios, ungiam com óleo as pessoas e muitos enfermos ficavam curados. Vamos pedir a luz do Espírito Santo que a gente possa viver essa fé. Vamos pedir a luz do Espírito Santo que a gente possa viver essa conversão. Pedir a luz do Espírito Santo que a gente possa amar a Deus acima de tudo. Vem, Divino Espírito Santo, iluminar. Vem, Divino Espírito Santo, guiar. Vem, Divino Espírito Santo, inundar. Vem, Divino Espírito Santo, a iluminar. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo, Senhor, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Meu nome é Antônio.